Como de fato entender um livro para além dos elementos evidentes, ou seja, como analisar as partes de uma obra para entender melhor o todo e perceber como ela pode nos ajudar na nossa educação. Se você não viu o meu vídeo anterior sobre o nível gramatical de leitura, eu aconselho que o veja antes de prosseguir com esse. O link está aqui na descrição. Nesse segundo nível de leitura, que é o nível lógico, nós vamos analisar aspectos do livro que normalmente passam despercebidos ao leitor amador ou apressado. E já lhe adianto, esse vai ser um vídeo com bastante informação importante para você que quer se tornar um leitor profissional. Depois de passar por esse nível de leitura, fica praticamente impossível de esquecer o livro, ou seja, você vai conseguir guardar o livro na memória e com detalhes. Imagine que você terminou de ler o livro no nível gramatical, ou seja, você já sabe do que se trata o livro e já está familiarizado com o enredo e com os personagens. Agora é hora de aprofundar o seu conhecimento através das 7 etapas do nível lógico de leitura. Aconselho que você tenha papel e caneta para anotar cada uma das etapas e estudá-las depois com calma. Essas etapas são compostas de perguntas sobre o livro que você deve responder com calma, com o objetivo de se educar de verdade através do livro. Aliás, se você quer receber gratuitamente o guia completo para o nível lógico de leitura, clique no link na descrição e faça o download. Outro detalhe importante: quando você escrever suas respostas, você deve mencionar partes do livro que fundamentem as respostas. Agora sim, vamos para a primeira pergunta, que é: esse romance é uma fábula ou crônica? Susan Weisbauer explica que fábula é uma história de fantasia e crônica uma história que se desenrola na nossa realidade humana, com as características de nosso mundo físico, psicológico, etc., que nós normalmente chamamos de realista. Por exemplo, Etzel Andergast, de Jacob Wassermann, é uma crônica nesse sentido, e Fantastes, de George MacDonald, é uma fábula. Aqui vão algumas subperguntas que vão lhe ajudar a perceber melhor esse aspecto do livro. Se o romance for uma crônica, como o autor nos mostra a realidade? Com detalhes físicos ou detalhes psicológicos? Se o autor apresenta um mundo fantástico, ou seja, se o livro for uma fábula, há alegorias? Susan Weisbauer explica o que é uma alegoria. Numa alegoria, o autor cria uma correspondência de um para um entre elementos da narrativa, como personagens, eventos ou lugares, e uma realidade ou significado específico fora da história. Por exemplo, no livro The Pilgrim's Progress, o personagem Christian carrega um enorme fardo nas costas. Esse fardo representa o pecado, ou seja, uma coisa representa uma única outra coisa. Outras perguntas ainda sobre a realidade do romance. O autor está especulando, formando uma nova realidade? O romance é realista, mas com alguns elementos fantásticos? Esse é o caso de O Retrato de Dorian Gray, por exemplo. Agora sim, vamos para a segunda pergunta. O que o personagem principal ou personagens principais quer? Qual obstáculo ele encontra no seu caminho? E qual estratégia ele usa para superar esse obstáculo? Essa pergunta muitas vezes é difícil de responder. Por exemplo, no livro A Leste do Paraíso, de John Steinbeck, descobrir o que a personagem Kate quer é o que consegue manter a atenção do leitor até o final da obra. E o que ela quer? Eu não vou contar, você deve ler o livro para descobrir, é uma leitura que vale muito a pena. No caso de O Retrato de Dorian Gray, o próprio Dorian declara que ele quer ficar fisicamente jovem para sempre. E para atingir esse ideal, ele comete várias atrocidades quando encontra um obstáculo. Para lhe ajudar a perceber melhor as respostas para essas perguntas, você deve também responder: quem ou o que está impedindo o herói de alcançar o que ele quer? Uma pessoa? Um vilão? Uma força maligna? Eventos impessoais? E chegamos à terceira pergunta. Quem está contando a história? É o ponto de vista em primeira pessoa? Ou seja, o narrador tem uma perspectiva limitada? É em segunda pessoa? Não é comum, mas pode acontecer. É em terceira pessoa limitada? Ou seja, é o ponto de vista de um personagem em particular? É terceira pessoa objetiva? Ou seja, o narrador consegue ver tudo o que acontece por fora dos personagens, mas não consegue ver o coração ou a mente de nenhum personagem. É o narrador onisciente? Ou seja, o narrador está no lugar de Deus e sabe tudo? O livro A Leste do Paraíso só não é maior por conta de algumas falhas,
E uma delas é justamente essa. O narrador é uma terceira pessoa limitada, ou seja, é um personagem que conta a história. Mas em boa parte do romance, ele age como se fosse Deus, ou seja, é onisciente. Essa mistura não atrapalha o desenrolar da história, mas tira um pouco a verossimilhança das cenas e diminui o impacto que causam. Pergunta número 4. Onde se passa a história? É um lugar natural ou um lugar construído pelo ser humano? O lugar reflete as emoções e problemas dos personagens? Pense com calma na resposta. Você começa a perceber a importância do lugar na história quando responde essas perguntas. Pergunta 5. Qual estilo o autor emprega? De novo, para ajudar a responder essa pergunta, analise o seguinte: as frases são longas ou curtas? São complexas? O autor usa linguagem formal ou informal? E para lhe ajudar ainda mais a entender o estilo do autor, você pode fazer o exercício sugerido por Edward Corbett no livro Classical Rhetoric for Modern Students. 1. Escolha um parágrafo longo e conte o número de palavras em cada frase. 2. Conte o número de substantivos e de verbos que têm 3 ou mais sílabas. 3. Quantos substantivos se referem a coisas concretas? Quantos se referem a ideias abstratas? 4. Quantos verbos descrevem atividades físicas, concretas? Quantos verbos descrevem atividade mental? E para ajudar ainda mais, você vai escolher 3 passagens de diálogos de 3 personagens diferentes e repetir o exercício. E depois você vai responder: os personagens falam mais ou menos da mesma maneira? Você vai perceber que essa é uma falha de muitos autores. Os personagens muitas vezes não têm diferença, não têm identidade. Por exemplo, em A Leste do Paraíso, o único personagem que tem fala característica é o criado de uma família que emigrou da China para os Estados Unidos e ele tem o sotaque chinês. De resto, todos os personagens usam estruturas muito parecidas. Em O Retrato de Dorian Gray, já há algumas nuances sutis entre as falas dos personagens, especialmente entre o personagem principal e o vilão. Só de você prestar atenção neste detalhe, a sua capacidade de avaliar um livro vai aumentar muito. Pergunta número 6. Há alguma imagem em particular que é repetida de novo e de novo? Se for o caso, se trata de uma metáfora? Susan Weisbauer diz o seguinte sobre metáforas: uma metáfora é um objeto físico ou uma ação que representa uma outra coisa, uma atitude, uma situação ou uma verdade. Uma metáfora é diferente de uma alegoria. Uma alegoria envolve uma correspondência direta entre os elementos de uma história e as realidades que eles representam. Uma alegoria é um conjunto de metáforas relacionadas entre si, enquanto uma metáfora é uma única imagem que pode ter múltiplos significados. Então veja bem, eu vou lhe explicar. O que ela diz aqui é o seguinte: uma metáfora é uma imagem que representa uma ideia. Por exemplo, quando dizemos o tempo é um ladrão, estamos usando a imagem de um ladrão para representar a forma como o tempo leva embora momentos da nossa vida. Já uma alegoria é uma história inteira construída com símbolos. Imagine um viajante carregando uma mochila muito pesada. Durante a caminhada, essa mochila o impede de avançar livremente. Quando ele finalmente a deixa para trás, consegue seguir o seu caminho em paz. Nessa história, o viajante representa uma pessoa. A caminhada representa a vida. A mochila pesada representa a culpa, os erros do passado ou os problemas que carregamos. E abandoná-la representa a libertação desses pesos. Percebe a diferença? Na metáfora temos uma única imagem simbólica. Na alegoria, temos vários elementos simbólicos trabalhando juntos para transmitir uma mensagem. A metáfora é uma imagem. A alegoria é uma história inteira feita de imagens. E vamos para a última parte do vídeo, que se trata de examinar começos e finais. Examine com calma a cena de abertura do livro e a última cena. Na cena de abertura, o que há? Mistério? Violência? Estagnação? Na cena final, há uma resolução ou exaustão lógica? Cada tipo de final demonstra uma certa filosofia sobre a natureza da vida humana. John Gardner sugere no seu livro The Art of Fiction que as histórias possuem 2 tipos de finais. O primeiro é a resolução, quando nenhum outro acontecimento pode ocorrer. O assassino foi capturado e executado. O diamante foi encontrado e devolvido ao seu proprietário. A dama esquiva foi conquistada e desposada.
A história chegou a um ponto em que seu conflito principal foi completamente resolvido. O segundo tipo de final é o final por exaustão lógica. Nesse caso, os personagens chegaram a um estágio de repetição infinita. Outros acontecimentos até poderiam ocorrer, mas todos expressariam essencialmente a mesma coisa. Por exemplo, a prisão do personagem em uma rotina vazia ou a sua tendência constante de responder de maneira errada às pressões do ambiente em que vive, etc. No caso de Dorian Gray, por exemplo, há um final com resolução. No livro A Leste do Paraíso, há um final por exaustão lógica. E é isso, pessoal. Depois de passar por todas essas etapas, você pode dizer que leu o livro e de fato o incorporou. Veja que agora o livro faz parte de você. Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, não esqueça de curti-lo e compartilhá-lo. E caso você venha fazer os exercícios propostos, deixe suas experiências nos comentários. E não esqueça de baixar o guia de estudo que está na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!